Olá, querido amigo que nos assiste nessa transmissão. Feliz sábado. Nós estamos aqui hoje para fazer a recapitulação da lição de número 8. E eu sou a Bia, esse daqui é o professor Becker e o nosso professor Carlos. Nós estaremos juntos recapitulando a lição hoje. Mas antes da gente recapitular essa lição, que ela está recheada de coisas boas, de coisas maravilhosas sobre o nosso Jesus, nós estaremos fazendo uma oração pedindo para que o Espírito de Deus esteja conosco neste momento. Quero convidar a todos para fechar os seus olhos. Vamos então falar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela lição da escola sabatina. E nesta semana estudamos sobre a supremacia do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agora, ao recapitularmos esta lição, Senhor, abra nossa mente, fortaleça a nossa fé no Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como o irmão Becker aqui já citou, essa semana a gente esteve estudando a lição com o título de A Supremacia de Cristo. E esse verso para memorizar, que está na lição, que vai aparecer aí para vocês também, ele se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. E esse verso para memorizar, ele em si, ele já é tão lindo que eu estava estudando ele e eu fiquei pensando, como é lindo isso daqui, como fala tanto de Cristo esse verso para memorizar. E a lição, ela vem tratando sobre isso mesmo, sobre esse assunto, porque às vezes, e eu estava até estudando, e eu lembrei daquele versículo de João também, que diz quase a mesma coisa, que está lá em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E na lição dessa semana, a gente estudou sobre isso, né? Sobre a supremacia de Cristo, sobre como Cristo é um com o Pai, sobre como Cristo é um com o Espírito Santo, sobre a missão que Cristo teve quando veio à Terra. E sobre também como a gente depende de Cristo, a gente não consegue fazer as coisas sozinhos se não for por Cristo. Fala da missão de Cristo, né? E eu estava pensando também, estudando essa lição, em como Cristo ele é revelado através de todas as coisas que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, na história de Abraão, Cristo aparece como sendo o sacrifício que Abraão fez. Quando Abraão vai ao Monte Moriá e Deus pede para ele o único filho dele, Jesus está sendo representado ali. E também Jesus diz a mesma coisa aos fariseus, quando eles perguntam para Jesus: mas a gente é descendência de Abraão, como que a gente precisa de você? E Jesus disse: olha, antes que Abraão fosse, eu sou. E a lição fala sobre isso também. Fala sobre como Cristo sempre existiu. E o verso que eu citei de João, ele fala sobre isso também. E uma curiosidade muito legal é que às vezes a gente pensa que o livro de Apocalipse ele foi o último livro escrito da Bíblia, mas na verdade foi o Evangelho de João. Porque João saiu da ilha de Patmos, depois que ele viu todas aquelas maravilhas, tudo que Deus faria à igreja no tempo do fim, ele teve muito medo, porque ele era o único apóstolo vivo, o único que tinha sobrado, o único que tinha restado. Então ele tinha essa preocupação com o que seria da igreja. E ele começa o Evangelho de João descrevendo como era Cristo. Ele era o verbo, no princípio ele estava lá e ele estava com Deus e ele era Deus. Tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a lição vai falar sobre isso também. Mas a lição também vai dizer para a gente por que Cristo é o primogênito de toda a criação e o que, de fato, significa isso. E também o que significa que Cristo é a imagem do Deus invisível. Na lição de domingo, a gente vai falar sobre isso também. E aí, na lição de domingo, traz para a gente um experimento. Quando a gente se olha no espelho, a gente não vê, a gente vê uma coisa que ela é refletida, mas não é de fato o que é realmente. E com Cristo é quase a mesma coisa, porque Deus, a gente nunca viu Deus, o Deus de fato,
mas a gente vê Cristo, a gente teve a oportunidade de conhecer Cristo, né? Não nós aqui, porque nós já vivemos um período em que Cristo não estava mais na Terra. Mas os apóstolos, eles viveram com Cristo, eles tiveram Cristo fisicamente ali com eles, que era o próprio Deus. Bia, aqui na parte de domingo ainda, falando sobre a imagem do Deus invisível, né? A gente pode acompanhar aqui, tem a lição, cita alguns textos bíblicos, e eu gostaria de ler alguns aqui. Eu vou usar aqui a minha lição digital, no aplicativo da CPB. Gênesis 1, 26 e 27, fala assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, né? Está aqui em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Gênesis 5, verso 3, também fala que e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Já no Novo Testamento, em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios 15, 49, diz assim, ó: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Já no 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? Então aqui, esses textos mostram que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e aí ele vai citando que nós seres humanos, né, até a lição complementa, fomos criados para serem parecidos com Deus. Parecidos, semelhantes, não iguais, né? Iguais seria em todos os sentidos, né? Mas nós somos no aspecto físico, no aspecto espiritual, relacional e funcional, né? No entanto, eles refletem a imagem de Deus apenas em certos aspectos. E o pecado, ele danificou até esses certos aspectos que a gente reflete a imagem de Deus, né? Mas Jesus, quando ele veio aqui, ele nos permitiu ver o Deus invisível, né? Porque ele disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai, né? E quando os discípulos falaram, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, mas tanto tempo eu estou convosco, né? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava demonstrando que é a imagem do Pai. Só que Jesus, ele refletia a imagem do Pai de uma forma completa. De uma forma espiritual, onisciente, onipotente, né? Porque ele, Deus, ele e o Pai tinham o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Diferentemente de quando, na introdução da lição, você colocou que a gente olha num espelho, a gente só vê duas dimensões ali, né? Vê aquela imagem e tal, mas você não vê forma, você não vê intenção, você não vê pensamento, você não vê os objetivos, você não consegue, você só vê a imagem física. Então ela não é ela não reflete completamente a imagem. Já Jesus, não. Ele refletia por completo a imagem do Deus Pai. Verdade. E eu estava pensando também, o irmão Becker falou aqui, que a gente foi criado para ser parecido com Deus. Tanto que em Gênesis Deus diz, então, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí eu fico pensando também, por que aqui fala que Jesus é a imagem do Deus invisível? E eu lembro de quando os hebreus saíram do Egito. O que os egípcios falavam para os hebreus? Eles têm o Deus invisível. É um Deus que não tem rosto, um Deus que não tem corpo. Então, a gente nunca viu Deus, é o que eu falei também, né? A gente nunca viu Deus. Mas Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele é
aquele que ele é a expressão audível, o caráter de Deus visível. E eu fico pensando também na natureza de Jesus, né? Às vezes a nossa cabeça humana, cheia de pecado, a gente não consegue compreender ao certo a natureza de Cristo, porque a gente fica se perguntando como Deus pôde nascer no corpo de um ser humano, pôde crescer, viver, e às vezes a gente até pensa, mas Jesus realmente, de fato, ele não pecou, porque ele viveu, ele foi como humano. E não, ele viveu aqui sem pecado. Mas Cristo era como nós também. Ele tinha uma natureza como nós. Ele tinha uma natureza física como nós. Ele sentia fome, ele sentia sono, ele sentia sede. Tanto que, no caso da mulher samaritana, ele realmente estava pedindo água para ela, porque ele também estava com sede, né? Eu acho interessante a gente perceber o seguinte, que nós temos uma certa dificuldade em entender Deus, né? E também transmitir essa mensagem. Agora, através de Jesus, o que nós podemos, quando a gente vai conversar, falar com alguém, ou para nós mesmos entendermos, a gente aponta para Jesus. Se a gente quer explicar Deus, a maneira mais simples é mostrar Jesus. Porque Jesus, ele é visível. Diferente do Deus invisível que nós não temos parâmetros. Porque nós somos criados à semelhança, não igual, porque não cabia em nós, né, a divindade toda. Nós somos criados na semelhança, mas o pecado nos distanciou muito dessa semelhança. Mas quando nós apontamos para Jesus, aí nós podemos ver um pouco mais de Deus. Então, essa é a importância da centralidade da nossa vida em Cristo Jesus. Quando a nossa vida, através dos nossos atos, nós refletimos o caráter de Cristo, nós refletimos para todas as pessoas que nos rodeiam, né? E quando nós, mesmo olhando no espelho, o quê? O Deus invisível que nós não compreendemos, mas através de Jesus, nós podemos entender um pouco mais. E aqui, só para falar que você citou que Jesus tinha um corpo físico, né? Eu gosto de dizer isso. A única vez que a Bíblia fala sobre reencarnação ou encarnação tem a ver com Jesus Cristo, que é eterno, que é Deus, que é divino. Ele deixa a majestade dos céus e ele vem e ele entra de forma esplêndida, de forma misteriosa no útero de Maria, e ele é ali germinado de forma como ele projetou desde a criação, um ser humano, e ele cresce um bebê dentro do ventre de Maria, e ele nasce um ser humano, né? Nasce em forma humana. Ele continuava tendo a divindade, mas ele agora passa a ter também a nossa natureza carnal, não pecadora, porque ele veio como Adão antes de pecar, né? Então isso para poder sentir fome, para poder sentir frio, não que ele precisasse disso, mas para ele nos dar o exemplo de que conectados com Deus Pai, nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus, né? Então, onde abundou o pecado, que Adão e Eva pecaram, superabundou a graça, porque alguém igual venceu o pecado, enfrentou todas as tentações que o inimigo lhe trouxe e ele não pecou em forma humana. Isso que o irmão Becker falou, eu estava lembrando agora, realmente ele falou no final agora também sobre as tentações de Jesus, e Jesus realmente, ele não precisava passar pelas tentações, ele não precisava. E um fato curioso, quando a gente lê sobre as tentações de Jesus, é que a gente, nos primeiros versículos lá de Mateus, se eu não me engano, quando a gente lê sobre o capítulo que fala sobre a tentação de Jesus, o que fala? Que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Então, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para lá, para que ele fosse tentado, para que pudesse nos dar o exemplo de que, se a gente estivesse com Deus, a gente conseguiria vencer qualquer tentação. Aqui, no final da lição de domingo, descreve um pouco da relação de Jesus com o Pai também. E ele diz assim, né, vários versículos, né? João 5,17, por exemplo, diz: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. João 14,6 diz: eu e o pai somos um. Na verdade, João 10,30 diz: eu e o pai somos um.
Em João 14:6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, além disso, Jesus frequentemente, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele diz: eu sou. Frequentemente ele diz. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a primeira vez que foi dito, alguma das primeiras vezes que foi dito, foi lá na sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus: mas quando eu for até os filhos de Israel e dizer, o Deus dos vossos pais me enviou, o que eu vou dizer? Como é que eu vou descrever o Senhor para eles? E aí Deus diz: eu sou o que sou. Então Jesus estava fazendo exatamente essa referência. Ele é o Deus visível, o Deus físico, o Deus encarnado. E também aqui no final da lição diz, vários outros versículos, né? Jesus diz também. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo 11 e versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 10:25. E em João 8,58 é o que eu havia dito agora há pouco, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E uma pergunta que eu queria fazer para você, ouvinte, também, para que a gente ficasse refletindo. Se Jesus não fosse Deus, isso significaria que Deus teria enviado um ser criado para que morresse por nós. E isso não faz sentido nenhum. Então, é tão importante que a gente entenda que Cristo é Deus, que Cristo veio e morreu por nós, que Ele veio em forma humana encarnada, mas que Ele é o próprio Deus encarnado. Na lição de segunda-feira, tem como título, assim, o subtítulo, o primogênito de toda a criação. E veja, nós estamos falando sobre a supremacia de Jesus Cristo. E quando vem um subtítulo falando assim, o primogênito de toda a criação, nós tendemos a pensar que em algum momento Deus Pai criou Jesus, mas não é isso que a Bíblia ensina de forma nenhuma, e é isso que Paulo estava aqui afirmando, reafirmando e deixando bem claro para os colossenses. Paulo nunca visitou os colossenses, mas ele escreveu aos colossenses. Ele evangelizou Epáfratas, que depois foi lá e evangelizou o seu povo, né, os colossenses. E Paulo os tinha por filhos também, como ele tinha os filipenses, os efésios, os romanos. E aqui então no Novo Testamento, vários textos que falam sobre primogênito, e eu quero ler aqui apenas dois, eles se referem geralmente para Jesus. Lucas 2,7 fala assim, e deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui realmente ele era o primogênito de Maria, né? Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A lição deixa claro que o termo primogênito aqui, ele não quer dizer ordem cronológica de nascimento. Lá na minha casa, eu sou o irmão mais velho, o primogênito de 3 irmãos, né? A gente somos Sérgio, Sandra e Silvio. Mas não quer dizer aqui na Bíblia, nesse sentido, que Jesus era o primogênito porque ele foi criado primeiro. Não, mas que ele tinha a supremacia ou a primazia sobre tudo. Porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós lemos já vários outros textos, nós estudamos já várias lições, que quem criou o mundo foi Jesus Cristo, né? Então ele tinha a supremacia. Quer ver alguns exemplos? Há outros exemplos na Bíblia de pessoas que não eram primogênito, em ordem de nascimento, mas que foram chamados de primogênito. Isaac, Jacó, José, Davi. Veja que o salmista fala sobre o próprio salmista escrevendo, né? Por meio do salmista, Deus declarou: farei dele meu primogênito, o mais elevado entre
os reis da terra. Salmo 89, 27. O Senhor também disse a Moisés: Israel é o meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Né? Veja que Davi era o oitavo dos filhos, era o último, era o caçula. Né? E Jacó, ele era o segundo, nasceu primeiro Esaú. Mas Deus os constituiu primogênitos, porque deu a eles primazia, porque Deus conhece o caráter, Deus conhece todas as coisas, e lá no céu a gente vai perguntar: por que, Senhor, né? Se a gente quiser perguntar, por que Deus então os quis constituir? Então, nesse sentido de primogênito de toda a criação, é no sentido de que Jesus tem a supremacia sobre toda a criação. É interessante que nessa questão a primogenitura é uma cultura, né? Que os primogênitos eram os que tinham um lugar especial, tinham um poder maior sobre a família. Mas aqui diz que a primogenitura era por escolha, não por nascimento. E escolha por quê? Nós vemos aqui esse que você citou, a questão de Davi, José, e tudo, que eles não foram os primogênitos, mas eles foram escolhidos. Então Jesus foi escolhido pelo Pai, e ele assumiu esse papel da primogenitura, da importância dele nesse contexto todo, por causa do trabalho executado. Primeiro na criação, depois nós vamos ver um pouco mais à frente da lição, na recriação, né, e na reconciliação. Então, por isso, o Pai olha para ele e diz: esse é o meu primogênito, esse é o meu filho amado. Né? Esse é o especial, esse é o mais importante. Deus o escolheu e ele trabalhou por isso. Né? Nós reconhecemos em toda a trajetória de Jesus aqui na terra, e também em todo o trabalho dele, desde da criação, desde o céu, podemos dizer, né? O trabalho importantíssimo no nosso relacionamento com ele e na salvação do ser humano. E aí aqui em Colossenses, então, que é o texto em que Paulo faz essa explicação para os Colossenses. Colossenses 1, versículo 15 a 17, quero ler para vocês aqui. Paulo está dizendo assim para eles: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O irmão Carlos colocou no início aqui que nós temos uma dificuldade de explicar Deus, então a gente se recorre para Jesus, né? que também é Deus. É isso, nós temos uma dificuldade como seres humanos, e isso é perfeitamente compreensível, porque nós somos totalmente limitados. E às vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha e a gente quer explicar Deus, né? Nós não devemos explicar Deus, nós devemos aceitá-lo e amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E aqui o texto, ele é um texto bem completo, né? Paulo não sugeriu em momento nenhum que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado. Pelo contrário, ele negou categoricamente isso, né? O apóstolo destacou que Jesus criou todas as coisas. Elas foram feitas por meio dele e para ele. Essas expressões mostram que Jesus, ele foi o agente pessoal pelo meio do qual Deus realizou a criação. Então, assim, Paulo, para evitar maus entendidos, Paulo acrescentou que Jesus existia, no verso 17, que ele existia antes de todas as coisas. Então aqui, na relação de segunda-feira, o primogênito de toda a criação não tem nada a ver com ser criado, nem primeiro, nem segundo, nem por último, mas que ele tem a supremacia sobre toda a criação que ele fez. Agora, na parte de terça-feira, nós falamos sobre agora a cabeça do corpo, a igreja. Eu quero ler alguns textos aqui
que fala sobre isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios 1:22, e depois nós vamos ler Colossenses 2:10, que diz assim, ó: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestades, né? Aí a lição vem nos perguntando assim, o que significa cabeça nessas passagens, né? O que Paulo quis dizer ao chamar Jesus de cabeça da igreja? Lá em Efésios 5:23, vamos ler aqui, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, né? Então, o que Paulo quis dizer aqui, quando ele diz que Cristo é o cabeça da igreja? Então, Jesus, ele foi o idealizador da igreja. Ele comanda, ele dirige e ele centraliza todas as ações da igreja. Tudo é justificado, é feito por ele. Ele idealizou, ele mantém essa igreja subsiste por causa dele, né? Então, quando Paulo diz ele é o cabeça, ele é aquele que toma as decisões e tomou as decisões de como o caminho deveria ser. Qual é o caminho a ser percorrido, né? Porque a igreja, ela tem um trabalho, nós vemos aí hoje já mais de 2000 anos, né? E ela não pode sair desse caminho. Se não houvesse uma cabeça, uma direção, né? direção, provavelmente nós estaríamos perdidos andando aí pelo deserto, né? Isso mesmo, irmão Carlos. Por exemplo, aqui, ó, esse movimento que eu faço com o meu braço aqui, esquerdo, direito, mexo com a perna, viro o pescoço para um lado, quem está comandando isso aqui é o meu cérebro, né? A gente dificilmente consegue explicar, nem os estudiosos conseguem explicar todas as sinapses que acontecem no cérebro humano, né? Mas é o cérebro, é na cabeça que tudo acontece. Até os movimentos que às vezes são involuntários ou são naturais a gente fazer, né? Como piscar, ouvir, falar, enxergar, andar. É a cabeça que comanda todo o corpo. Então, quando falo cabeça, porque ele realmente que comanda, ele lidera, ele sustenta. Cristo é o cérebro da igreja, o cabeça, porque ele a dirige, ele a sustenta, né? E aí, aqui a lição cita 7 exemplos de momentos em que o termo cabeça é utilizado, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, primeiro, Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. Eles comandavam ali, tinham autoridade sobre 100, sobre dezenas, sobre milhares, né? Segundo exemplo, os cabeças das casas dos pais da congregação. Terceiro, Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. E voltando aqui, Israel era Jacó, Jacó era o segundo, não era o primogênito, né? Mas Deus o escolheu para ser o primogênito e para ser o cabeça, né? de Israel. Quarto exemplo, a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, Isaías 7, verso 8. Quinto, os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma cabeça. Oséias 1:11. Sexto exemplo, de Miqueias 3:9, fala: escutem agora, governantes da casa de Jacó, os chefes da casa de Israel, né? O outro exemplo, Cristo é o cabeça de todo homem, 1 Coríntios 11, verso 3. Aqui também, lá em Coríntios, Paulo também chama Cristo de o cabeça, né? Assim Cristo, como cabeça da igreja, exerce liderança, oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Se é o cabeça, é porque existe um corpo. E a igreja, lá em 1
1 Coríntios 12, né? 12, ele chama a igreja de o corpo de Cristo. E aqui na igreja, né, nós estamos aqui na igreja adventista do Pênfigo, muitas pessoas, nós temos aqui pelo menos cerca de 250, 300 membros, todos os sábados assistindo o culto, às vezes até mais, né? É uma igreja grande. Não são as paredes que é a igreja, mas as pessoas são a igreja. E cada pessoa tem os seus dons. Uns sabem cantar, outros têm o dom de pregar, outros de dar estudo bíblico, outros de serem recepcionistas, de sorrirem, de dar um abraço, né? São os diversos dons, né? São ali o braço, a perna, o pé, o pescoço, né? A barriga. Mas Cristo é o cabeça. Nós não podemos esquecer isso. Nós não devemos jamais achar que nós somos o cabeça, nós devemos dar a direção, ou que um ser humano pode ocupar esse lugar. Não, Cristo é o cabeça, e a direção dele é dada através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, aqui na parte de quarta-feira, diz assim, o princípio e o iniciador. Eu creio que a quarta e a quinta-feira são o centro dessa nossa lição, que é baseada em Colossenses, né? No capítulo 1, a partir do verso 18, né? Então, aqui Paulo fala que Deus escolheu a Jesus como cabeça, porque desde o princípio tudo foi feito por causa dele e por ele essas coisas existem tudo. Então, ele é o cabeça, ele é o principal, e ele é o centro de todas as coisas. Porque a grande dificuldade que a igreja de Colossos tinha é que estavam entrando algumas mensagens lá, tentando tirar a centralidade de Cristo, tirar a importância de Cristo nesse contexto, né? Então, Paulo escreve dizendo assim, Cristo é o cabeça. Só existe tudo isso por causa dele. E vocês precisam entender isso. E isso é uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender. Tudo que existe, existe por causa de Cristo. Porque tudo foi criado por ele, tudo depois, ao longo do tempo, foi sustentado por ele, né? E nele todas as coisas subsistem por causa do grande projeto para nós, os seres humanos, que é a redenção, que é baseado em Cristo, né? Que é baseado em Cristo. Às vezes até a gente mesmo esquece, né, dessa parte que Jesus é quem sustenta a igreja, de que Jesus é quem é o cabeça da igreja. E às vezes a gente quer do nosso jeitinho fazer as coisas andarem, as coisas fluírem. E a gente esquece que é Cristo, é por Cristo que a igreja subsiste, é por Cristo que a igreja existe. E todas as coisas que são feitas aqui é porque Ele permitiu que fossem feitas, né? Então, é aí quando nós pensamos, mas como Ele é o iniciador? Por quê? Nós vemos lá no primeiro texto da Bíblia, né? Ele diz assim, e no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E como Cristo entra nessa questão lá do iniciar? O próprio Deus disse, né? Que sobre Ele todas as coisas existiriam. Né? E Ele, ao longo do tempo, e você citou logo no início lá o texto de João, né? No início de João diz assim, no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, quando Jesus ele vem para esse planeta, e no seu trabalho salvítico, né, que ele desde criança ele começou a trilhar aquele caminho para nos dar o exemplo, e depois termina esse trabalho na cruz, morrendo por nós, nos resgatando, e depois, né, na sua ressurreição, ele completa um trabalho que é importante dar para ele, não simplesmente porque Deus o escolheu, mas o trabalho dele o levou a ter essa plenitude em todas as coisas. Tudo que nós falamos, tudo que nós somos, tudo que nós entendemos da palavra, ela aponta para Cristo. No trabalho de Cristo, incessante por nós ainda hoje, né? Então, por isso que ele é
o iniciador, né, que diz aqui, o princípio, né, que começou tudo por ele, e também, na segunda parte, né, que ele reiniciou, né, que o mundo na cruz é como se tivesse dado um reset no mundo, né, que nós entendemos muito bem essa palavra hoje por causa do computador. Né? Parece que deu um reset e começou de novo. Né? E aí nós vamos para a parte de quinta-feira, que é um complemento de quarta-feira. Nós falamos bem, e eu queria ler esse texto aqui, que eu acho o centro desta lição. Né? Colossenses, no capítulo 1, do verso 18, né, até o verso 20. Ele diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o que acontece? Ele começa, ele existe em todas as coisas ao longo da história, porque desde o princípio, quando Deus vem ao jardim e conversa com Adão: Adão, onde você está? Naquele momento, o que Deus faz? Apresenta Cristo. Quando Deus fala assim, ó, pega aí um cordeirinho, ele apresenta Cristo para Adão. Fala aqui, ó, esse vai ser a saída, esse vai ser o caminho aqui. E apresenta Cristo. E de lá para cá, Jesus vem conduzindo a humanidade. Né? Nós vemos o povo no deserto, no santuário, nós vemos tudo isso até hoje aqui. Agora, quando ele chega na cruz, né, o que é a reconciliação aqui na pergunta, primeira pergunta de quinta-feira? Né? O que é a reconciliação que acontece por meio da cruz e quão abrangente ela é? O que acontece nisso? A reconciliação do Criador com as criaturas. Essa foi a grande reconciliação. Porque o pecado afastou o Criador das criaturas, de todas elas, tanto do ser humano, quanto dos animais, quanto das coisas criadas, do universo, tudo foi afastado. Por isso que, ao se afastar do Criador, perder essa ligação, tudo foi caindo, tudo foi se deteriorando. Inclusive nós, a nossa personalidade, a nossa formação, tudo. Agora, na cruz, Jesus faz a reconciliação. E na sua ressurreição, ele dá um novo nascimento, quer dizer, uma recriação. Por isso que a Bíblia diz, ele recriou. Porque na sua ressurreição, ele recria. Ele dá uma segunda oportunidade para nós agora. Nós podemos recomeçar através disso aí. Então, essa importância, né? A única maneira de o pecado ser realmente derrotado para sempre, e todas as coisas reconciliadas que poderiam ser reconciliadas, está resumida nessa única e gloriosa verdade. Deus amou, Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. Você veja que o universo correu um risco tremendo no desfecho do ministério salvífico de Jesus. Se alguma coisa acontecesse até Cristo morrer, estaria tudo perdido. Estaria tudo perdido. Mas quando Jesus morre e ressurreição no terceiro dia, ele reconcilia a criatura com o Criador. E agora nós temos uma nova oportunidade de viver uma novidade de vida que pode nos levar à eternidade. Realmente, quando você olha para o que Cristo fez, né, por nós, Ele merece todo o nosso amor, toda a nossa adoração, né, todas as ações de graça, porque Ele nos criou todas as coisas, como diz o texto, visíveis e invisíveis. Ele tudo criou por Ele e para Ele. Então Ele é o Criador. Ele veio depois que o ser humano pecou. Ele veio, se encarnou, viveu entre nós sem pecado. E Ele se entregou a uma morte humilhante de cruz, né? Sofreu ali a separação do Pai. Ele
orava tanto que a ponto de suar gotas de sangue, né? Porque isso lhe trazia muito sofrimento, saber que ia se separar do pai. E ele morreu, né? Morreu essa morte que todos nós hemos de passar, e o céu ficou espantado com isso. Eu não creio que Deus Pai, nem o Espírito Santo, nem Jesus tenham se espantado com isso, porque Ele tem o poder sobre a morte, sobre todas as coisas. Mas os anjos, seres criados e outros mundos pelo universo que pode nos contemplar, se espantou com isso, né? E Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, né? Mas Ele era Deus, Ele tinha tudo sob o controle. Ele morreu ali como ser humano, não como divino. E Ele mostrou que como ser humano sem pecado é possível vencer o pecado. Não nós somos pecadores, não nascemos com a natureza de Cristo. Mas nós podemos ser vencedores nele. Porque lá na cruz do Calvário, Ele fez o sacrifício substitutivo. Lá o Sérgio deveria estar pregado. Eu deveria morrer pelos meus pecados, mas Jesus pagou o preço. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu oro a Deus Pai, em nome de Jesus, Ele é o Cordeiro e Ele é o sacerdote, e Ele intercede por mim, e a justiça dEle, porque Ele morreu na cruz, vai no meu lugar, e eu estou agora perdoado, limpo, justificado pelos méritos de Cristo. É maravilhoso isso, Carlos. A obra de Cristo, ela é realmente muito linda, porque a gente pensa tudo isso que o senhor disse, e quando a gente vai para o livro História da Redenção, da irmã Ellen White, ela diz que quando Cristo morre na cruz, todo o céu parou. Todo o céu parou e os anjos, eles ficaram espantados, e os outros mundos também, como o senhor comentou, né? Com tal grande amor, porque Cristo morreu pela pior das mortes. Cristo, como o irmão comentou, Ele criou todas as coisas, e quando o ser humano se rebelou contra Ele, em vez dele dar vamos criar outra coisa aqui. Não, Ele morreu pelo ser humano, e Ele veio e salvou a gente. E uma coisa legal também, que eu estava lembrando aqui, no livro História da Redenção também conta que os anjos do céu, os anjos que ainda estavam lá com Deus, eles ainda, depois do pecado, depois da queda de Lúcifer e tudo que Lúcifer já tinha feito, a História da Redenção conta, que os anjos ainda tinham uma pequena, sabe, uma pequena, como eu posso dizer, um pequeno respeito por quem Lúcifer tinha sido. E eles não entendiam por que tudo isso tinha acontecido. Mas, depois que Cristo morre na cruz, depois que eles veem tudo o que Lúcifer fez contra Cristo, eles entendem o plano da redenção, então eles dizem, não, Deus é justo. E Jesus veio exatamente por conta disso também, para que ficasse provado que Deus nunca foi injusto, que Deus nunca foi um Deus tirano, o que foi dito no céu. Jesus veio para provar que Deus não era isso, que Deus era misericordioso e que Deus era amor. Eu acho muito interessante, né? Ellen White, ela fala em várias passagens do clima que ficou no céu quando Jesus estava no túmulo. Apesar de, por exemplo, o próprio Pai, né? Lógico, ele sabe do futuro, sabe tudo que ia acontecer, mas o clima era muito difícil. Diz que havia um silêncio no céu, porque todo mundo ficou sem entender aquele ato de um Deus, né? De um Deus se entregar daquela maneira. E eu tenho um texto que eu gosto demais, que é o texto de Hebreus 10, 19, né? Que o apóstolo Paulo diz assim, e tendo-vos, pois, ousadia, né, de ir até o Santo dos Santos, né, onde está o trono de Deus, pelo vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Esse eu acho uma coisa maravilhosa. O sangue de Jesus abrir um caminho direto ao trono de Deus que nós hoje temos a oportunidade de ir. Então, o tamanho desse sacrifício, o tamanho do trabalho que Cristo tem feito por nós ainda hoje no santuário celeste, é uma coisa para nós olharmos, dizermos assim, eu devo tudo a esse Jesus. Né? E o que eu posso fazer em retribuição a tudo isso que Jesus faz por mim? Né? Essa talvez seja a pergunta ouro nesta lição.
né? O que eu posso fazer em resposta a tudo isso que Jesus faz por mim, tudo que Ele representa para mim, todas as oportunidades que Ele me dá dia após dia, sendo Ele tentando me alcançar e eu tentando fugir, eu tentando ficar longe, eu tentando viver a minha vida de ser humano, né? Paulo diz também, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? E um dia Ele deseja que a gente deixe de ser pecador. Ele deseja que Ele almeja que a gente esteja no céu com Ele, mas Ele não vai levar ninguém para o céu, obrigado, né? Porque ia ser ruim demais até para nós. E aí, finalizando aqui a lição de sexta, eu só quero comentar esse texto aqui rapidinho, para a gente finalizar. C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas, uma. Ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode silenciá-lo como sendo um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Então, Deus deseja que nós estejamos com Ele, Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele, assim como Ele deu o exemplo do relacionamento que Ele tinha com o Pai, a ponto dele sofrer na morte na cruz, quando Ele estava morrendo, dele estar agonizando em dor, mas o que causava mais sofrimento em Jesus era o afastamento, o distanciamento dele com o Pai, tanto que as últimas palavras dele foi exatamente isso: Pai, por que o Senhor me abandonou? Pai, porque o Senhor me abandonou. Então, o relacionamento de Jesus é um exemplo do relacionamento que Ele deseja ter com a gente hoje também. Então, nós precisamos, né, entender isso. Nós precisamos compreender isso. E só nós conseguimos compreender pela fé, né? E que nós possamos, através do estudo dessas lições, né, maravilhosas, nós caminharmos em direção a essa compreensão que é muito difícil. Pode durar uma vida toda para isso, né? Vamos orar para encerrar a lição. Pai de amor que estás nos céus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz. Sem esse sacrifício salvífico de Jesus, nós não teríamos nenhuma chance de lutar contra o pecado, no grande conflito, e estaríamos caminhando para uma tragédia e um desfecho final da nossa vida, que era a morte eterna. Mas em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E por isso nós te agradecemos. E pedimos que abençoe a todos aqueles que vão assistir esta lição, que eles possam colocar nas suas vidas que Jesus, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E Ele mantém todas as coisas através do seu sacrifício e mantém a oportunidade para cada um que quiser chegar um dia à salvação e à eternidade. Continue nos abençoando em nossa vida para que nós possamos continuar estudando a Tua Palavra e compreendendo cada vez mais o que o Senhor quer que nós compreendamos, para que nós possamos todos juntos estar um dia nas mansões celestes. São as bênçãos que pedimos por Jesus. Amém.